Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo do direito notarial e registral, ainda em sua parte geral, estávamos falando sobre as funções da serventia relacionadas à ordem de serviço. Estávamos abordando alguns aspectos relacionados aos livros obrigatórios da serventia, bem como aspectos gerais ligados aos livros. E em relação a isso, podemos apontar que os delegatários podem abrir livros auxiliares, ou seja, livros não descritos nas normas das corregedorias, que seriam livros para auxiliá-los no trabalho de organização da serventia. A única exigência para isso é a comunicação ao corregedor-geral ou ao juiz corregedor. Temos ainda a questão dos livros abertos de forma concomitante. Obviamente, os livros da mesma espécie. Nesse caso, em regra, é proibido a abertura concomitante de livros, salvo no caso de acúmulo de serviço. Daí poderá ser realizado desdobramento do livro. E nesse caso, temos algumas regras específicas em relação aos estados que estamos estudando. No caso do Paraná, esse livro concomitante não pode ficar mais de 10 dias sem uso. Nós temos o artigo 31 das normas. Em São Paulo, ele só informa que não pode ficar com longa data sem uso. Nós temos o artigo 46. Em Santa Catarina, ele veda o uso simultâneo. No entanto, existem outras normas no Código de Normas que possibilitam a abertura de livros concomitantes, como, por exemplo, no caso do tabelião de notas, ou no caso do tabelião de protestos de títulos. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesses links e será direcionado para estas normas. E é importante ficar atento à diferença que existe entre desdobramento de livros, que é o que acabamos de falar, e a qualificação de livros. Assim, temos que o desdobramento de livros é a duplicação de livros da mesma espécie. E conforme foi explicado, ele é regulado, em regra, pelas normas das Corregedorias Gerais de Justiça. No entanto, a qualificação de livros é a identificação dos livros segundo a sua espécie e a sua destinação. Neste caso, esta regulamentação estará na Lei 6.015, que é a Lei de Registros, a Lei 9492, que é a Lei de Protestos, e as normas das Corregedorias Gerais de Justiça para os tabeliões de notas. Precisamos ainda falar em relação ao uso do papel, que é usado na serventia, pois, em regra, ele pode ser usado tanto o anverso, que é a frente, como o verso, que é a parte de trás. E aí teremos duas situações particulares. Em relação a Santa Catarina, a parte de trás deverá usar a expressão em branco se estiver sem nada escrito. Nós temos o artigo 472 das normas. No Paraná, ele proíbe qualquer tipo de inscrição, bem como traços na parte traseira das folhas. Lembrando que atualmente não somente as escrituras usam papéis avulsos, como também os livros, que são digitalizados e depois impressos, pois a digitalização não extirpou o uso do papel da serventia. Ainda temos a questão em relação ao espaço após a assinatura do delegatário, das testemunhas e de todos que compuseram a certidão ou que fizeram a inscrição no determinado livro. Nesse caso, teremos, no caso do Paraná, ele proíbe traços ou mesmo a expressão em branco após a assinatura, nos termos do artigo 41 das normas. Já no Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, eles determinam a oposição de traços horizontais para a inutilização do espaço. No Rio de Janeiro, no artigo 23, em Santa Catarina, no artigo 473, e em São Paulo, no capítulo 13, artigo 30 das normas. Lembrando que, caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesses links e será direcionado a elas.